Leonardo Gazzini Facchini, consultor financeiro. Muito obrigado pela sua presença no Holofote hoje. Eu que agradeço. Sempre muito importante, né? Tá aí ajudando o nosso telespectador, né? E no caso, como melhor poupar, como administrar os nossos bens, o nosso dinheiro. E pelo que a gente sempre lê, o pessoal se atrapalha um pouquinho. O porquê? Aonde erramos? Na verdade, acho que é o sonho de se tornar milionário, né? Esse sonho crescente. A mídia está cada vez explorando mais. Você falou uma coisa bacana, que o pessoal antigamente guardava no colchão. E realmente é verdade. É engraçado que eu tenho alguns clientes que eu atendo que ainda tem esse costume de deixar determinada quantia de valor em casa. Então, assim, o que está proporcionando é que acho que o país está mudando. A gente está tendo condições de ter um pouco mais de previsibilidade, um pouco mais de planejamento. E aí a grande dificuldade é que a gente não tem muita informação, não tem muito. Os nossos antepassados, os pais, avós, dificilmente faziam isso porque as condições não permitiam. E para a gente agora o grande desafio é esse. A hora que você citou, por exemplo, os R$5, eu acho que é um exemplo interessante, porque são nos pequenos valores, nas pequenos, digamos, custos do nosso dia a dia que a gente vai encontrar, de repente, pequenas quantias para serem poupadas, entendeu? Eu acho que um principal ponto é aprender a valorizar pequenas quantias, aprender a valorizar o dinheiro. A questão das pequenas quantias, né? A questão de grão em grão a galinha enche o papo, né? E na verdade você fala, um troquinho aqui, sei lá, 50 centavos, R$1, R$1 de troco não é nada. Mas se você for somar R$1 a cada dia do mês, você tem aí praticamente 30, R$31, se você for ver, né? Se você economizar por dia R$1. Então, na verdade, na forma da conduta de como aí ajustar melhor as nossas finanças, é onde a gente peca. Eu acho que sim. E um ponto que eu acho extremamente importante é a questão da paciência. Então, a gente está falando... se a gente olhar para todos os outros aspectos da nossa vida, a gente precisa de paciência. Por exemplo, a Nara está com filho, então ela está curtindo isso, ela tem ali um período de 9 meses, ela não consegue, eu quero ter um filho, eu tenho no dia seguinte. Isso vale, acho que de forma geral. Para as finanças, o brasileiro não tem muito esse costume. O brasileiro quer ficar rico no dia seguinte, quer ficar rico no mês seguinte. Então, eu acho que um primeiro ponto é essa paciência, a gente aprender realmente a fazer um planejamento, a ter um pouquinho de horizonte, entendeu? Isso acho que dificulta muito o dia a dia. As pessoas falam assim, vou guardar 5, 10, 20, R$30 para quê? Isso não vai fazer diferença. Mas olhando, de repente, num mês, você fez a conta, guardando R$1 por dia dá R$31. O que muda a minha vida? Não muda nada, mas de repente, se eu fizer isso todo mês, ao longo, de repente, de 5 anos, eu, de repente, chego na minha quantia de 50 mil, de 100 mil, não sei, entendeu? Mas eu acho que o grande problema é esse. Interessante. Olha aí, assinante NET. Você pode fazer a sua pergunta, ligar para cá ao vivo, 2111-2133, participar desse nosso bate-papo, né? Às vezes você fala assim, nossa, aplico na poupança, em questão de bolsa de valores, ações, banco ou qualquer outra empresa. Como melhor aplicar o dinheiro que você tem para que você tenha aí, como até a gente está pensando aqui, né, na questão de um longo prazo, né? Não queira aplicar hoje e já ficar aí com uma grana extra amanhã, né? Não há tempo hábil para render. Tem que ser uma coisa de longo prazo mesmo, Leonardo? Eu acho que sim, não tem. A gente tem alguns instrumentos que eles falam de especulação ou até próprios jogos, mas de forma sólida, de forma consistente é difícil. Isso vai ter que ser construído como tudo na vida a gente constrói com trabalho. Mesmo pessoas de baixa renda pode poupar alguma coisa, algum bem? Pode, você tocou num ponto extremamente importante e isso eu friso muito. Não está muito atrelado ao quanto a renda familiar ou quanto a pessoa ganha, mas ensine como ela administra o que ela ganha. Esse é o ponto fundamental. Tenho clientes com rendas superiores, renda familiar, contando a família, superiores a 50 mil, que tem um problema de administração, problema de endividamento, tão parecido quanto uma família que tem a renda familiar de 2, 3 mil reais. Então não está muito atrelado ao quanto se ganha, mas ensine como eu administro o que eu ganho, entendeu? Eu falo muito que a mudança é uma mudança de postura, é uma mudança de hábito mesmo, é o que o dinheiro está representando na vida da pessoa, o que ele está trazendo de benefício. Eu bato muito na tecla que o dinheiro ele tem que trazer tranquilidade, ele tem que trazer bem-estar, ele não pode trazer preocupação nem pela falta, nem pelo excesso. E nem na questão de conflitos também, né? Isso é meio complicado, né? E na questão de onde economizar? Como melhor economizar, até você disse na questão da postura. Mas por onde começar? De onde economizar? Tá, de onde economizar? Isso eu falo também é um pouco pessoal,
Tá? Porque eu falo, são valores, então não dá para mim julgar alguns valores. De repente, para uma pessoa, ele abre a mão de jantar fora, o outro é importante. Mas como que é a dica, então? Tenta refletir a respeito, de repente, de uma semana, chega numa sexta, conclui uma semana, o que passou naquela semana, o que realmente valeu a pena, o que poderia ter sido economizado. E identifique 5, 10, 15, 20 reais e comece a poupar, porque vai fazer diferença. A questão, na verdade, não é até o quanto poupar, mas sim como poupar. Mas você disse aí, o menor valor possível, né? Na verdade, é o que sempre sobra, o que sempre resta, sei lá, de uma conta que foi paga, de um bem que foi adquirido. De início a gente fala isso, mas ao longo do tempo não. A gente fala que nós precisamos nos pagar primeiro. Então eu não vou pagar as contas ou pagar as dívidas que eu tenho para ver se sobra, porque nunca vai sobrar. E aí isso é como sempre falta. É isso mesmo, né? Aí a gente acaba utilizando o crédito. Mas de um primeiro momento, eu acho que é válido a gente dar o primeiro passo, entendeu? Guardar pequenas quantias e aí buscar informação, buscar conhecimento, porque eu acho que a única forma de realmente se tornar milionário é com a educação financeira. Planejamento, muita paciência e disciplina. Educação financeira, pede-se muita disciplina, né? Então, na verdade, vamos voltar no princípio, da onde começamos, não é? Se temos 5 reais, para que gastar 6 e não gastar 4, né? Vamos nos disciplinar melhor. Tá chegando ligação? Daqui para trazer. Pode jogar para cá. Comentário, Ju? Vamos lá então, vamos ler aqui. Ana Amélia do Jardim Paulista ligou e deixou um comentário bem humorado. O seu pai jogou na Mega Sena por 30 anos. Se ele tivesse guardado o valor do jogo durante todos estes anos, ele teria feito uma poupança, deixaria uma herança para ela. Risos. Obrigado, viu, Ana Amélia do Jardim Paulista. Na verdade, até um outro questionamento que nós tínhamos aqui, até na nossa pauta, que estávamos conversando aqui no nosso comercial, né? A questão dos jogos de sorte, por exemplo, né? Ficar rico de uma hora para outra somente em questão de sorte. Nas loterias, vamos dizer assim. Sim, é possível, mas volta a frisar. Se não tiver uma educação financeira, ela vai voltar a ser pobre. A gente tem exemplos aí de ganhadores de reality shows, ou mesmo ganhadores de Mega Sena que voltam a estaca zero. Quanto aos jogos, eu falo, a gente não condena, é legal. Quem que nunca fez um bolão, participou entre amigos, aí você tem aquela brincadeira, é saudável. O ponto é saber até onde. O exemplo dela, eu tenho conhecido... 30 anos jogando na Mega, né? E jogam toda... Quanto tá a Mega hoje? 6 reais? Quanto que... 6 reais? A Mega Sena, quanto tá? 6 reais hoje? Ah, você pode jogar de vários, né? Mostrou pro assinante que eu não jogo na Mega Sena. Né? Então, são vários valores. Então, na questão, são pequenos valores. É aquilo que você falou, né? Pequenos valores que, se você juntar um montão no final do ano, não é, Bigode? Né? Você viaja, né? Dicas práticas para o nosso dia a dia, para que possamos aí começar a poupar. Tá, um primeiro ponto, às vezes eu encontro muito, conta de energia elétrica. Ser criterioso como é que está a conta de energia elétrica. Normalmente consegue se reduzir 20%, 30% com os hábitos. Isso às vezes, dependendo do valor da conta, vai representar 20, 30, 40, 50 reais. É um valor extremamente expressivo. E é uma coisa que você, de alguma forma, a gente vai estar ajudando o meio ambiente, simplesmente apagando uma luz na hora de sair de um quarto. Eu vejo muito desperdício com ar-condicionado, então as pessoas têm o ar-condicionado em casa, não estão no cômodo, mas está ligado, até por comodidade, deixa a casa inteira praticamente refrigerada. Então, acho que o primeiro ponto é conta de energia, que está fácil, aí, acessível a todo mundo, a toda a classe. É fácil na questão da disciplina, vamos nos disciplinar. Saiu do cômodo, saiu do quarto, apaga a luz, desliga o ventilador, no caso o ar-condicionado. A questão da água também, é claro que a energia se pensa primeiro, mas a questão da água também, não é? A economia da água, da luz, do telefone, não é? São coisas que a gente tem até um controle, né, ô Leonardo? Sim, e são contas que eu falo assim, grupos de contas um pouco mais fáceis de lidar, porque quando a gente pensar em diminuição, nós vamos falar da conta de lazer e diversão. Não tem muito como eu fugir. Como é que estão as saídas, baladas, frequenta muito restaurantes, não frequenta, é um segundo ponto de redução. Para a gente de cara não mexer nisso, porque aí eu vou mexer na nossa zona de conforto, eu acho que em casa as contas básicas a gente consegue economizar alguma coisa e o ponto é economizar e direcionar isso para algum local, tá? Não adianta eu simplesmente economizar e gastar de um outro lado. É verdade, tá vendo?
aquele velho jeitinho brasileiro. Ah, vou tirar daqui para colocar ali. Na verdade, é trocar 6 por meia dúzia, vamos dizer assim. 6 por meia dúzia. E aí a gente quebra um mito. As pessoas pensam que, por exemplo, para investir, precisam ter grandes quantias, só pessoas ricas investem. Eu estou falando de qualquer tipo de investimento, desde investimento em ações até alguns fundos, enfim. E não, isso não é verdade. É possível se investir, por exemplo, em ações a partir de R$50, é possível se investir num bom fundo de renda fixa, de multimercado de um banco, com quantias menores. O que eu falo que falta é o quê? É educação financeira mesmo, é conhecimento. Entendi. Entendeu? No que melhor investir? Você está citando alguns, eu também citei há um momento aqui do nosso bate-papo, mas o que melhor investir? Tá, eu vou tentar ser bem sucinto e resumir. Eu preciso do planejamento, eu tenho mapeado as minhas despesas, tá? Então nós estamos identificando conta de luz, energia, etc. O que eu preciso, o que eu posso economizar. De um outro lado, as pessoas precisam começar a refletir o que elas querem da vida. Então, onde eu quero estar daqui 1 ano, daqui 3, daqui 5? Quero adquirir minha casa. Se vai estar casado ou não, se terá filhos ou não. Uma lista de sonhos e desejos, porque essa lista de sonhos e desejos, ela vai ser o combustível que vai motivar a gente a ter disciplina com o planejamento. E com esses 2 elementos eu consigo definir o melhor investimento. Não existe melhor investimento, isso é muito comum. As pessoas vêm com 1.000, 5.000, 10.000, 50.000. Ah, eu quero investir. No que eu vou investir? Para mim, indicar um investimento, eu preciso responder 2 perguntas. Para que é? Então, eu estou investindo para quê? Para a troca de um carro, para comprar minha casa própria, para fazer uma viagem, para minha aposentadoria, é um ponto. E para quando? Apesar que a gente não determina exatamente quando, mas mais ou menos. Eu quero comprar minha casa, eu sei que dentro da minha realidade eu vou comprar ela no valor X daqui 3 anos. Pô, legal. Aí sim a gente tem que melhor escolher o direcionamento, então, dessa verba, desse dinheiro. Verba, entendeu? Então a gente fala muito isso, não existe investimento ideal. Investimento ideal é o que te deixa tranquilo, então não te dá preocupação por estar rendendo pouco ou por estar muito arriscado e que ele vai te levar ao seu objetivo. Então, sem um objetivo, eu fico vago. Colocar no melhor investimento pura e simplesmente só para ganhar mais dinheiro, ele também é prejudicial, entendeu? Eu fico preocupado. Então, focar até disciplinadamente aí para onde irá aí esse dinheiro aplicado. Essa reserva. E aí sim você consegue mapear e criar uma cesta de investimentos e diversificar. Um pouquinho de repente em ações, um pouquinho eu vou investir em imóveis, um pouquinho eu vou pôr na poupança, um pouquinho. Aí com isso a gente consegue dar esse mapeamento, entendeu? É interessante até, Leonardo, se a gente conseguir aplicar esse restante, essa sobra que a gente tem em várias aplicações, não em uma só, porque se acontece aí um contratempo, algum obstáculo que aparece no meio do seu caminho, você pode saber da onde melhor tirar esta aplicação. Aí você tocou no ponto fundamental, que é a diversificação, entendeu? Por exemplo, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Não sabe o dia de amanhã. E quem está acompanhando aí essa semana, por exemplo, Bolsa de Valores, o problema na China está afetando drasticamente. Realmente. As ações vêm caindo muito essa semana. Então, se eu de repente pus meu investimento em ações e eu precisar resgatar, eu vou resgatar com prejuízo. Tendo essa diversificação, eu tenho onde recorrer. Então, ajuda muito, entendeu? Ajuda bastante. E só um detalhezinho. As pessoas às vezes têm a preocupação seguinte: legal, eu estou conseguindo guardar um dinheiro, vou começar a poupar. Querem o melhor investimento. Não existe. De repente, o melhor investimento inicialmente é a poupança. Tá? Não estamos entrando em critérios. Põe na poupança e vai buscar se é mais seguro ou não? Não, porque o ponto assim, eu falo muito isso, não vai ser 1, 2, 3 meses que vai mudar o destino dessa pessoa. Mas esse 1, 2, 3, 6 meses, ela vai ter condições de adquirir conhecimento. Então, buscar orientação, de repente, com um consultor financeiro, buscar cursos. A gente tem muitos cursos e palestras hoje em dia, oferecidos gratuitamente. A internet tem um rico material aí. Então, o primeiro ponto é esse. Acho que é buscar informação, buscar conhecimento mesmo. Que aí até consultores como você, né? Nossa, aprendi muita coisa, tenho certeza que você em casa também aí sugou de alguma forma alguma informação daqui. Né? Porque, na verdade, profissionais até como você, que se especializam, né, em certos temas e assuntos, no caso, o consultor financeiro, é sempre muito importante, né? Trocar ideias, não ter medo de confiar a você aí alguma informação, né? Eu acho que sim, é uma barreira que está se quebrando, porque é um profissional como outro qualquer, como a gente precisa de um advogado, como a gente precisa de um contador, de um personal trainer para fazer um exercício em uma academia mais especializada, eu posso ter a ajuda de um consultor financeiro para auxiliar
a tomar a melhor decisão em relação às finanças, ao planejamento. É uma pessoa que pode auxiliar a gente de uma forma geral. E no Brasil isso vem acho que essa cultura, essa crença está se quebrando bastante. Graças a Deus. Que bom, né, Leonardo? Muito bom. Muito obrigado pela sua presença. Adorei esse bate-papo tão aí informal, mas trazendo importantíssimas dicas, importantíssimo conteúdo para você aí em casa. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço.